essa noite, quando pegou aqui o microfone pela primeira vez, disse: a paz do Senhor, graça e paz do Senhor. E isso é algo que se vê em quem demonstra de maneira clara e tranquila algo que é extremamente necessário para a vida do cristão, que é a sabedoria. E nós vamos tratar disso aqui hoje, para a honra e glória do nosso Senhor, através do livro de Tiago. Por gentileza, livro de Tiago, o capítulo 3, onde nós vamos ler um versículo, a igreja toda junto, de número 17, depois então meditar um pouco acerca desse assunto, e já te adiantando que Provérbios, Salomão, conhecido como o homem mais sábio, se vamos falar de sabedoria, ele não pode deixar de ser citado, e já de primeira mão, ele diz que o temor a Deus, porque o que nós vamos ler vai falar da sabedoria que vem lá do alto, embora tenha a sabedoria, conhecimento, digamos, dessa terra, que não vem de Deus, que até resolve algumas coisas, mas que não serão todas, nós veremos isso daqui. Então ele vai dizer que o temor a Deus, o reconhecimento de Deus como Senhor das nossas vidas e nosso Salvador, é o princípio, é o começo. Ora, não tem do meio para frente, não tem o final se não tem o começo, não tem o segundo andar se não tiver o primeiro, é a base, é o começo de tudo, o temor a Deus, como uma virtude, como uma atitude de sabedoria. Isso está escrito em Provérbios 9:10, acho que é isso, tá bom? Mas nós vamos ler Tiago, capítulo 3, versículo 17, vamos lá, irmão, aquece a voz aí, dá uma arranhada na garganta, não muito forte, que eu quero convidar a igreja para ler em alto e bom tom, mas passivamente, o versículo de número 17, assim diz a palavra de Deus, toda a igreja numa só voz: a sabedoria Obrigado, igreja. Eu quero contar para vocês uma história de quando, na minha época, fazia-se pré-vestibular. Hoje em dia nem sei mais se tem isso daí, já mudou tudo. Acredito que tem alguns estudos voltados para o tal do Enem, mas é todo um contexto. E quando eu estava no pré-vestibular, eu me formei na UFS, e a caminho da UFS passei pelo pré-vestibular, e eu me lembro de uma das cenas mais fortes que eu assisti ali, extras aulas. Foi um exemplo de covardia muito grande, de um amigo de sala, a sala era grande, quase 90 alunos, os pré-vestibulares eram quase sempre assim, noturno, todo mundo trabalhava de dia e de noite estava ali entre dormir uma aula e assistir a outra, mesmo sentado na cadeira, porque a coisa era desse jeito, todo mundo se amigando, se ajudando, e ali tinha um amigo já de até meia idade, e ele lembrava muito da figura do Nelson Mandela, sul-africano, muito conhecido, pelas questões do apartheid, então o apelido dele era Mandela, muito brincalhão, as pessoas brincavam muito com ele, e não conhecia uma das suas características que muito marcou naquela noite. Alguma coisa aconteceu na hora do recreio, eu não sei, eu não era da turma deles de brincar com eles, eu apenas via, e quando acabou o recreio, ele voltou para a sala de aula, inesperadamente, antes que o professor iniciasse, tinha um tablado como esse, um pouco mais baixo, quem está aqui na igreja pode perceber, e aí então, aquele homem foi lá na frente, e chamou a atenção de todos, e disse assim: olha, o que aconteceu é o que vocês sabem, e é como vai ficar, porque eu não sou homem de pedir perdão. Então ele desceu daquele tablado, e foi para sua cadeira, e poucos dias depois, ele deixou o curso, e foi embora. Eu não sei se aquele homem voltou atrás dessa fala, mas ele com muita altivez até mesmo, subiu ali como que quem fazendo alguma coisa grande, para dizer que não era homem de pedir perdão, e aquilo me marcou, porque eu olhei para aquela cena e disse: puxa, mas podia ser diferente para ser bom, para ser melhor, para ser perfeito. E quando nós lemos o versículo 17 do capítulo 3 de Tiago, uma carta que amo, que tem tudo a ver com a minha conversão, porque aqui encontra-se um dos versículos básicos, o 2,19, de quando eu professava a minha fé,
numa outra situação, num outro lugar, em deuses que na verdade não devia. Então 2,19 falou: abre o olho, rapaz, só tem um Deus. E aí, através dessa leitura, hoje, graças a Deus, e desde o começo, comungando a minha fé nessa igreja, na Presbiteriana de Nova Brasília, estou até hoje, e dou graças a Deus por isso. E de repente, estudando a Bíblia, nesses pequenos livros, me debrucei muito sobre Tiago, que foi inclusive de onde nós falamos, quando aqui estive há algum tempo atrás, e agora então parado em Tiago, para estudar, para entender. E quando eu digo parado, é porque parece que não é uma carta tão pequena. Quando se quer ler e reler, entender e entender, é algo extremamente grande e eficaz. E uma das grandes temáticas de Tiago é tratar sobre a sabedoria. Observa o início da carta, por gentileza, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos usá-la bastante. Depois de saudar a todos, já no segundo versículo, ele vai dizer: olha, vocês vão precisar de sabedoria para poder vencer as batalhas que estão por vir por vocês. No segundo versículo, portanto, do primeiro capítulo, ele já fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas como pode alguém se alegrar em passar por provações? Mas ele está dizendo isso aqui, e explica o porquê. Sabendo que a provação da vossa fé, a sua fé, uma vez sendo provada e sendo confirmada, produz perseverança. E o versículo 4 diz: a perseverança deve ter ação completa, porque se você persevera até o meio, então você desistiu de chegar ao final, então você perdeu, então você não chegou, então você não conquistou, e a sua perseverança não foi suficientemente capaz de fazer com que você fosse perfeito, como diz o final do versículo 4, íntegro, em nada deficiente, porque você falhou, porque a sua fé, porque você, colocada em prova, falhou. Tiago discute muito sobre colocarmos em prática as nossas obras, e pareia isso numa conversa com a fé. No capítulo 2, a partir do versículo 14, nós vamos ver isso de uma forma muito clara, o que é a fé sem a obra. Mas a sabedoria aqui também ela é muito tratada, ela é muito discutida, exatamente nesse contexto. E quando Tiago termina o versículo 4, já no versículo 5 ele dá esse tom da conversa da necessidade da sabedoria e conta um segredo que não é segredo, só é segredo para quem não lê a Bíblia, então fica sem saber. O versículo 5: se porém estamos tratando da sabedoria, como o versículo 17, aqui vem lá do alto, e o 5 diz: se porém algum de vós, tu que está aqui na igreja hoje à noite, 18 de outubro de 2020, ou no aconchego de casa, assistindo com tranquilidade, quem sabe com a família, quem sabe até num momento mais tranquilo, também em ambiente de trabalho, se algum de vós necessita de sabedoria, olha a indicação que Tiago dá para aqueles a quem ele escreveu, e hoje, pela palavra de Deus, as nossas vidas, peça a Deus, que a todos dá, deliberadamente, e nada lhe impropera, melhor dizendo, e nada me machuca, e nada lhe tira algo de ruim, não vai lhe causar nenhum mal feito, não vai lhe afetar em nada pedir a sabedoria, e Deus a todos dá, Ele não exclui a ninguém. E quando você pede, o final do versículo 5 diz: e ser-lhe-á concedida, porque a todos, e sem causar nenhum prejuízo, Deus o dá. Só que tem forma, jeito e a maneira correta para pedir. O versículo 6 fala: peça, porém, com fé. Em nada, porque quem tem fé não duvida. Em nada duvidando, pois, e aí ele faz uma comparação: o que duvida é semelhante à onda do mar que, empurrada, impélida, é agitada pelo vento. Ou seja, se não é o vento para soprar a onda, as águas, a onda não se forma. Portanto, se você não pedir com fé, duvidando, a coisa vai ser mais ou menos dessa forma: ou alguém faz alguma coisa por você, ou nada a seu respeito acontece. E o versículo 7, não suponha que fazendo dessa forma, você e eu, o homem que dessa maneira age, alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. E essa expressão é interessantíssima,
Porque ânimo dobre diz respeito da duplicidade, de alguém que pede uma coisa, mas talvez faz outra, de alguém que parece ser uma coisa, mas talvez é outra, ou seja, são dois caminhos, são duas coisas, não é apenas um. Isso exclui até mesmo a condição do que vamos ver daqui a pouco, da pureza, do sem fingimento. Então as pessoas de ânimo dobre que vão até Deus e pedem uma coisa, achando que receberão, quando na verdade a intenção é outra, e ele vai tratar sobre isso, diz: pedis e nada recebeis, porque pedis para a vossa própria vontade, para satisfazer a sua própria vontade, e Deus sabe muito bem o que se passa no nosso coração, e muitas vezes a pior coisa que Deus tem para fazer para nós é a nossa própria vontade, porque vai dar, como dizemos no bom ditado, espiritualmente, com os burros na água, nos conduzir para longe de Deus. Então Ele não faz a vontade do nosso coração, quando nós não pedimos a Ele dessa maneira. Ânimo dobre, algo que não faz bem a ninguém, que diante de Deus quer apresentar as suas obras, quer colocar em prática aquilo que nós aprendemos na sua palavra. Por quê? Porque é inconstante, é o final do versículo, em todos os seus caminhos. Ele não persevera até o final, ele para no meio do caminho, ele desiste quando consegue aquilo que quer, e então muda para outro rumo, e todo mundo fica assim, ué, porque ele tinha duas ideias, duas vontades, dois caminhos, dois pensamentos, dois planejamentos. Não é assim que Deus gosta que as coisas aconteçam. Muito bem, nós estamos tratando da questão da sabedoria, e acabamos de ver aqui que Tiago nos instrui para que possamos pedir a Deus então a sabedoria, que a todos Ele dá deliberadamente. E aqui no versículo 17 que nós lemos, foi a seguinte expressão, e aqui tem um grande segredo dessa questão: a sabedoria, vírgula, porém, vírgula, lá do alto. Essa expressão precisa ser entendida, queridos. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, é dele que vem. Então é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria dos homens. Porque nós vamos ver aqui que a sabedoria do homem, Tiago mesmo descreve no versículo 15, que ela é terrena, animal e demoníaca. E portanto, essa sabedoria, aquele provoca no versículo 13, dizer: olha, quem entre vós, que aqui sentado nessa noite, ou em casa, ou eu mesmo, em se achando ser sábio e inteligente, quem entre vós, mostre, e ele vai dizer: mostre com obras, assim como diante da tua fé, mostre as tuas obras. E nós erradamente, às vezes, achamos que essa obra, ao qual a Bíblia se refere, e o nosso querido pastor Éfeso deu um estudo aqui uma vez maravilhoso sobre essa questão, que esclareceu tudo e muito bem, dizendo que tira da sua cabeça se essa palavra obra te lembra de pedreiro, da construção civil, dos quartos, talvez da tua casa que está em obra. Não é nada disso. Colocar em obra, mostrar as suas obras, nós vamos ver isso aqui no versículo 17. E aí, aqui ainda no 13, ele fala: olha, já que é para mostrar, mostre com mansidão as suas obras. E sabe como é que isso vai ser mostrado? No finalzinho do versículo, mediante o digno proceder. As pessoas vão olhar para você, e todos nós fazemos isso, e vão dizer assim: nossa, será que é isso que eu estou vendo? Por mais que às vezes a Bíblia nos oriente para que não julguemos pela aparência, porque isso nos conduz ao caminho do erro, mas muitas vezes a forma de falar, o jeito de agir, principalmente de reagir, que fala muito sobre nós, porque a minha ação pode ser até pensada e planejada, mas quando algo acontece comigo, que repentinamente eu vou então reagir imediatamente, eu reajo exatamente mostrando quem eu sou e o que tem dentro de mim, porque é isso que me molda na minha reação. E então, essa coisa de proceder condignamente, as pessoas veem em nós porque são atos involuntários. Nós expressamos aquilo que somos. E se pedirmos a Deus sabedoria, como Tiago nos instruiu no capítulo 1, e Deus a nos der, saibamos que essa sabedoria vem lá do alto, e portanto ela vai refletir as coisas lá do alto, o próprio Deus lá do alto.
As pessoas vão olhar para você e sem nenhuma sombra de dúvida, quer seja na sua ação ou reação, e vão dizer: eis ali um homem, uma mulher de Deus, que não agiu como talvez a sociedade esperava, mas de uma forma plena, de uma forma pura, de uma forma indulgente. Nós vamos ver tudo isso aqui a partir de agora, lendo o versículo 17. Peça a Deus sabedoria, porém, lá do alto. E a sabedoria lá do alto, aquela que reflete Deus, uma vez vivida por você. Nós cantamos aqui, músicas que possam fazer de nós aroma suave, pessoas que possam então sentir o nosso cheiro, sábios, diante de Deus, com a sabedoria lá do alto, e falar: que cheiro bom, e então quer ficar perto de nós. Primeiramente ela é pura, o texto fala, a sabedoria de Deus, primeiramente ela é pura. E por que primeiramente ela é pura? Porque primeiramente ela reflete o próprio Deus, e não há impureza em Deus, não há nenhum tipo de adulteração, não há nada que possa ferir, riscar a imagem de Deus, se nós a pedimos, e ela vem de Deus, porque vem lá do alto, ela vem refletindo o nosso Deus, então ela é primeiramente pura, porque o nosso Deus é um Deus puro, e depois ela é pacífica. Esse negócio chamado paz, existem dois tipos de paz, no mínimo, talvez, se quisermos separar um pouco mais, até encontramos outra. Ué, rapaz, você está doido? Não, não estou. Quando Marlúcia abriu aqui o nosso culto, ela disse: graça e paz da parte do nosso Senhor. Se você for no início da carta de Gálatas, de Coríntios, de Efésios, de Colossenses, de mais um monte de lugar, você vai encontrar essa expressão, graça e paz da parte do Senhor. Isso acontece a partir de João 4, 27, abra sua Bíblia, e você vai ver um lindo versículo que está ali dentro, e Deus dizendo para nós, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo falando: não é a paz que o mundo te dá. Esse capítulo é extremamente interessante, gosto muito. Minha mãezinha está lá na roça, chegou a internet lá na roça, viu, gente? Há algum tempo, e está assistindo, já entrou ali no início, deu uma saudação e falou: graça e paz da parte do nosso Senhor. Pode ir lá assistir no chat, lá que vai estar escrito isso. E João 14 começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava voltando para o Pai, e a mãe da minha mãe, minha avó, declamava esse capítulo de uma forma maestra, como poucas pessoas. Isso está plantado na minha mente, na minha memória, no meu coração. Cidinho conheceu a minha avó e se lembra daquela doce voz. Ali Jesus estava dizendo: olha, meninos, os discípulos, estou voltando para o Pai. Aí você imagina como o coração dos discípulos ficou perturbado. Tanto é que Jesus, ao ver isso, fala: olha, o seu coração, discípulo, está em turbulência. E turbulência também é o radical, a palavra turbulência, de onde vem a palavra turbo, e turbo é algo que nós sabemos que é muito forte. Então, essa perturbação que estava na cabeça dos discípulos naquela hora, e falando: como que nosso Deus vai nos deixar aqui, como é que vamos viver de agora para frente? Então ele vai dizendo: eu vou voltar para o Pai, mas não coloque o seu coração em turbulência, credes em Deus, credes também em mim. E então ele começa a confortar os discípulos, dizendo: na casa do meu Pai tem muitas moradas, e vai falando, eu vou voltar para buscar vocês, e você também, e eu também, em nome de Jesus, a todos aqueles a quem Ele chamou para serem salvos em Cristo Jesus, e nos predestinou. E lá na frente, no versículo 26, ele vai dizer que Deus iria enviar-nos o Consolador, para nos acompanhar, para nos orientar, porque Jesus estava deixando os discípulos, e eles com medo, então, sobre como fariam de agora em diante. Calma, Deus enviará o Espírito Santo de Deus, o Consolador, e que também orientará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. E no versículo 27, naquele ambiente de falta de paz, ele vai dizer: deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Ué, meu irmão, se colocar uma camisa branca, uma bandeira branca,
na rua, na frente da sua janela, se participar de um ato pedindo menos violência no seu bairro, na sua cidade, no seu país, significa pedir a paz, e só essa é a paz que talvez o mundo possa te dar. Circular nas ruas livremente sem violência, ter os seus pertences, quem sabe até sem a necessidade, aí nosso subtenente arrumaria outro trabalho, né? Desempregado, sabe até sem a necessidade de um policiamento, porque todos teriam paz. É isso que o mundo quer? Mas não é essa a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. É a paz que, mesmo que metido em meio a conflitos sociais, da violência, por exemplo, de uma perturbação qualquer que o seja, ainda assim o nosso coração é capaz de estar em paz. Ainda quando falta a paz do mundo, se temos a paz de Deus, a paz que Ele nos deixou, somos capazes de estar em paz. Deixo-vos a paz. E a sabedoria, ela é primeiramente pura, porque reflete o nosso Deus, e depois ela é pacífica, porque se ela vem de Deus, ela vem com a paz junto. A sabedoria, ela valoriza a nossa vida, e ela consegue construir, além da humildade, a paz em nós, a mesma paz com que nos saudamos, com que alguns, quando nos veem, diz: a paz do Senhor, meu irmão, desejando que venha sobre nós aquilo que é vindo da parte de Deus, e que mesmo em meio à turbulência, estejamos tranquilos, em paz, crendo de que Deus sabe de todas as coisas, e todas as coisas, por pertencer a Ele, terminarão bem, mesmo que não nesse mundo, ainda que nos céus, mas terminarão bem. A paz do Senhor Jesus, nós até cantamos isso, é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. Em Pedro, logo depois na sequência, também tem um versículo muito bom, que trata da paz, o 3,11, que vai dizer: aparta-se do mal. E quando você se afasta do mal, você se aproxima do bem. Então Pedro vai falar: pratique o bem. E aí ele vai dizer uma expressão extremamente interessante, porque ele vai falar: busque a paz. Ora, buscar alguma coisa é ir a algum lugar, então eu tenho que sair de onde estou e ir até algum lugar para buscar o que for. E nesse momento, Pedro nos orienta, 1 de Pedro 3,11, para que possamos buscar a paz. Então, meu irmão, saia de onde você está, no seu intelecto espiritual, que talvez não está perseverando as contendas deste mundo, que Tiago diz que iríamos precisar para resolver os conflitos com familiares, com colegas de trabalho, com vizinhos, com esposa, com filho, com quem quer que o fosse, conflitos desse mundo. Precisamos da sabedoria de Deus lá do alto, que é pura, que é pacífica. E agora Pedro fala: vai buscar a paz, e nos insiste em dizer: e esforça-te para alcançá-la. Porque se em ir buscar a paz você voltar do meio do caminho, você não consegue apanhá-la, então os conflitos sociais, os problemas que se apresentam amanhã de manhã para você, quando você estiver indo ou chegando no seu trabalho, se você não os resolver com a sabedoria que vem lá do alto, 1 Tiago 1, a partir do 4, fomos postos em prova e ficamos reprovados. Porque a provação, nós não tivemos força o suficiente para perseverar até o final, então desistimos no meio do caminho. Deixo-vos a paz. Aquele homem disse: eu não sou homem de pedir perdão. Vá para a cama, sabendo que ofendeu alguém, que poderia liberar o perdão, e você vai ver como lhe falta a paz. Eu costumo dizer que Deus, quando criou o amor, e é algo que a gente pode até tentar explicar o dicionário, a ortografia que o seja, esse sentimento perfeito da parte de Deus, eu gosto sempre de dizer que junto com o amor, Deus criou o perdão, porque é necessário que se perdoe para que se pratique o amor, que por sinal, Colossenses nos fala que é o vínculo da perfeição. Então é possível ser perfeito, como Tiago nos fala no versículo 1, para que possamos perseverar e chegar até o final e sermos vencedores e declarados perfeitos diante de Deus. Quando agimos com a sabedoria, quando agimos de forma pura, quando agimos de forma humilde. E mais,
e de forma indulgente. O que é algo indulgente? É uma palavra de pouco uso, e Marcos Nath falou que hoje de manhã, né? Se não sabe, vai no dicionário, tem que estudar, irmão. E quando a gente vai no dicionário e busca o significado da palavra indulgente, eu estava exatamente fazendo isso em casa, e meu filho menor, que está ali quase dormindo no colo da mãe, me escutou eu falando assim: indulgente é alguém que é atencioso, alguém que é gentil, que é doce. Então ele disse: papai, eu quero doce, compra para mim, papai. Não é esse doce, mas é a alegria que causa numa criança o doce da gentilidade, o doce da atenção. E nos tempos de hoje, meu irmão, está difícil ter atenção com alguém quando a disputa é com o celular. As pessoas estão nos deixando de lado, em troca de... Porque o mundo moderno está nos pedindo para que possamos estressar a nossa mente e fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então eu estou conversando com você e resolvendo outra coisa no celular, e ainda tenho a cara de pau de lhe dizer: pode falar que eu estou resolvendo um negócio aqui, mas estou prestando atenção em você. E a indulgência diz respeito de alguém que é atencioso, que vai parar tudo e vai dizer: fale, querido. Você gosta de alguém que te dê atenção? Não pega bem? Então você acha que alguém que dê atenção, que reflete a pureza de Deus, que transmite a paz, não só porque quando chega fala a paz do Senhor, mas que ao viver o digno proceder, as suas obras podem ser vistas na sua vida, e essa pessoa é atenciosa, é gentil, é doce, você acha que alguém vai procurar, quando com problemas, pessoas dessa natureza para conversar? Então se prepare, querido, porque você, enquanto missionário, enquanto forasteiro nesse mundo, representando o reino celestial, precisa ser indulgente, precisa ser atencioso e gentil para com os outros, para que você, em dando atenção a eles, tenha a atenção deles, e então no momento certo, eles te procurarão. Eu comentei isso com minha esposa em casa, estudando isso aqui, de um amigo, hoje IFES, né, em Santa Teresa, na época era Escola Agrotécnica, eu me formei por lá, também já rodei bem, né, e o cara era conhecido como um dos mais sagazes quando se trata de zoar com a cara do outro, brincalhão à vontade, mas brincalhão também passa por problemas, sabia? E eu descobri isso no segundo ano, em que lá estava dos 3 que fiquei, porque esse cidadão que morava aqui na serra, extremamente brincalhão, um dia chegou perto de mim, eu crente em Cristo Jesus, inclusive ali, né, fazia os cultos com os alunos, e então a gente ia dando prova das obras de Cristo manifestas na vida da gente, e é assim que acontece com você, eu quero crer em nome de Jesus. Quando ele teve um problema, ele me procurou e disse assim: rapaz, eu estou com um problema lá em casa, e eu dei atenção a ele, é indulgência, e ele falou, e nós conversamos, e ali eu pude falar do amor de Deus. Então, querido irmão, para você que está em casa, para você que está na igreja, quando você exerce a sabedoria que vem lá do alto, e em uma das suas características, por exemplo, em todas elas, mas quando uma só dessas características é percebida em você, pode ser o suficiente para que pessoas com problemas e precisando de um conselho sábio, que é melhor do que um conselho sábio que vem lá do alto, vai chegar até você, vai chegar até você. Outro dia eu estava metido no meio de uma confusão gigantesca, nas arenas, extremamente lamentável, 2 amigos se degladiando, sabe, em grupos de WhatsApp, essa coisa, enfim. E então eu liguei para um deles e falei assim: rapaz, é melhor ter paz do que razão. Você tem razão. Falei: eu não quero a razão, e também não queira tu, tenha paz. Então, numa conversa atenciosa, nós podemos falar do amor de Deus, e é verdade, a pessoa que é sábia, ela é tratável, está no texto, porque, embora sendo sábio, também precisa ser tratado, então ele vai reconhecer as suas fraquezas, talvez em algum momento, e alguém pode chegar para esse sábio e dizer: calma, rapaz,
Vamos pensar desse jeito, fazer daquela forma, e o sábio sabe, inclusive, o momento que precisa se submeter ao conselho de uma outra pessoa, independente da sua sabedoria, porque a sabedoria que vem lá do alto se deixa tratar, ela não é arrogante. Aliás, a arrogância, ela é terrena, animal e demoníaca, como a amizade, como a sabedoria do mundo diz aqui nos versículos 14, 15 e 16. Então, se você, em querendo praticar, exercer a sabedoria lá do alto, ou seja, deixando que as pessoas vejam as obras de Deus na sua vida, deixe ser tratado quando necessário. Está aqui o texto. E ele continua: pleno de misericórdia. Uma coisa plena é uma coisa cheia, completa. E alguém que desiste no meio do caminho porque foi vencido pela aprovação não é plena. E a sabedoria lá do alto, ela te dá força o suficiente, fôlego o suficiente espiritual para você chegar até o final. E alguém que é pleno de misericórdia sabe muito bem que só recebeu a sabedoria lá do alto porque o nosso Deus teve primeiro misericórdia de nós, porque não merecíamos que Ele morresse em nosso lugar, mas por misericórdia da parte dEle para conosco, que primeiro nos amou e nos mostrou que é um ato de misericórdia, o maior, aliás, que se pode narrar, que se pode escrever, que se pode contar. Então, quem exerce a sabedoria lá do alto, sabe muito bem que não só precisa da misericórdia, mas que quando alguém falhar contra você, contra mim, temos que ter sabedoria para vencer a aprovação, versículo 3, versículo 2, versículo 4, até o final, inclusive, se necessário for, tendo misericórdia de quem falou mal de você, de quem fez alguma coisa contra você, de quem te deu prejuízo financeiro, quem sabe num momento ruim como esse, em perca de trabalho e coisas dessa natureza, alguém que, ao ponto de vista e em julgando sendo medido pela régua da sociedade, merecia ser culpado e punido, mas que você, por agir com a sabedoria lá do alto, entendendo que esse é o melhor caminho, então tem misericórdia de alguém que não merece, até por isso é chamado de miserável. Nós já tratamos isso aqui, a misericórdia diz respeito do amor por o miserável, córdia de coração, onde nasce um amor puro, e mísero de miserável. Então é ter amor por quem não merece, por quem fez mal a você. Não é fácil demonstrar as obras de Deus, exceto que você esteja firmado em Cristo Jesus, porque se a sua rocha, se a sua firmeza for na ciência aqui da terra, for na força aqui da terra, então isso se torna difícil. Pleno de misericórdia e de bons frutos. Nós já estamos caminhando para o final. Meu querido irmão, se tu fosse uma árvore, me permita tipificar isso contigo, e eu quisera descansar à sombra dos teus galhos e me alimentar do teu fruto, o que eu comeria de bom? Porque se você precisa, e Tiago então nos confronta, mostra-me a tua fé através das tuas obras, e agora dizendo, olha, a sabedoria, com digno proceder através das tuas obras. E então o versículo 17 é cheio, a sabedoria de Deus, ela traz a plena misericórdia e os bons frutos, e as pessoas que chegam ao seu redor, que estão à sua proximidade, precisam se alimentar daquilo que você produz, e pela árvore nós conhecemos o fruto, e a palavra de Deus nos fala tão claramente que a árvore que não dá bom fruto, corta, é eliminada do pomar, é posta a fogo, é posto para fora, porque não convém ficar ali, e tu está aqui, fazendo o quê? Sendo confundido, como um cristão de verdade, porque se você continuar a leitura, você vai ver que além de imparcial, ou seja, alguém que não fere a verdade, que não puxa para lado nenhum, tão somente vive o que de fato é, a sabedoria lá do alto, ela é sem fingimento. É o final do texto do versículo 17,
Então, se você olha para mim e fala assim: poxa, cowboy, pegou pesado, me chamou de horas. Se tu o és, e eu quero crer que não, em nome de Jesus, aqui é lugar de pessoas adoecidas para serem tratadas, e que sejam, cujo médico dos médicos, o nosso Senhor Jesus Cristo, é quem nos tem o remédio para essa cura, para essa transformação da alma, inclusive sem fingimento. Então, queridos irmãos, o versículo 17 de Tiago é algo que precisa ser lido, relido, aplicado hoje, amanhã, depois e todos os dias de nossa vida. Para quê? Porque se as pessoas olharem para nós e ver a pureza de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aquela que Ele nos dá, não o mundo, ver que somos atenciosos, gentil, tratável, quando erramos, que aceita o erro e então se corrige, que nós amamos a quem sequer merece, e que damos bons frutos, e que não ferimos a verdade, e que até por isso não vivemos com fingimento, livres de fraude, livres de engano. Então eles verão as nossas obras, nós estaremos mostrando para ele as nossas obras. E o versículo 18, é em paz. Isso tudo cria-se um ambiente de paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Busque a paz, esforça-te por alcançá-la. E ao ler esse versículo, querido irmão, eu pulo lá para baixo, para o versículo 8 do capítulo 4. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores. E eu quero ler esse versículo aqui para dizer diretamente para você, que hoje presente conosco aqui no templo, ou de casa, que ouvindo, quer seja agora, ou ao vivo, ou depois, porque fica gravado e disponível. Se tu tem usado de Deus, ou esperado de Deus alguma coisa para alcançar outra, e isso é fingimento diante de Deus, diante da comunidade cristã com quem você congrega, aqui, por sua vez, a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília. Então você é pessoa de ânimo dobre, que está aqui no meio se passando como quem até de fato pode ser confundido, e nós já vimos isso acontecer aqui. Dói, machuca, corta quando o conselho, após uma decisão e todos os exames feitos, se reúne e precisa cumprir aquilo que é ordenado da parte de Deus, e então apena um irmão, porque vivia entre nós, mas por ser de ânimo dobre, por ter dois tipos de pensamento, dois tipos de conduta, dois tipos de ação, dois tipos de personalidade, acaba ferindo o Evangelho, acaba ferindo a palavra de Deus. E a palavra para você é, final do versículo 8 do capítulo 4, limpai o vosso coração. Porque se você fizer isso, nosso querido irmão Natanael leu aqui hoje, nós vamos encerrar com esse versículo. Hoje ele fez a abertura da Escola Bíblica Dominical, quem deu o estudo foi Marcos Nati, já disse aqui, e ele leu esse texto, e muito me chamou a atenção, não esperava citá-lo aqui hoje, e ele me veio à memória, quando no versículo 9 de 1 Pedro 2, nós conhecemos bem, e até gostamos muito, porque nos consideramos como raça eleitas da parte de Deus, e é isso que o versículo 9 fala. Mas olha que interessante, vós, se não é com fingimento que vive diante de Deus, se é praticando, exercendo a sabedoria que vem lá do alto, se é mostrando as obras que Deus tem feito na sua vida de forma pura, indulgente, tratável, plena de misericórdia, em paz, vós, que não é de ânimo dobre, e até por isso é chamado de raça eleita, porque representa com fidelidade, sem fingimento, a palavra de Deus de forma pura. As pessoas assistem a Bíblia sendo vivida através dos teus atos, raça eleita, sacerdócio real, porque representam o rei, porque real é de rei, e o rei é o rei, Senhor Jesus, o nosso rei, o nosso redentor, nação santa, povo de propriedade exclusiva,
e que o Espírito Santo tem ciúme de nós, de Deus, exclusiva de Deus. Tudo isso, a fim de quê, igreja? O texto nos fala, a fim de proclamarmos. Colossenses fala isso também, sobre as virtudes para nós, que elas devem ser cultivadas, as virtudes devem ser cultivadas, porque elas expressam a pureza de Deus. Tudo isso, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para o fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, a sabedoria pedida lá do alto, que é de Deus, e que Ele mesmo nos elegeu, e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes do Evangelho. É por isso que Paulo, quando escreve a Coríntios, fala: gente, o que vocês estão fazendo? 15:34, para com isso, vocês parecem bêbados, embora não beberam nada, mas estão vivendo como que fazendo coisas que parece que não sabem o que é. Que vergonha, porque muitos não se converteram ao Evangelho por vossa causa, por sua culpa, porque ao invés de testemunhar o Evangelho e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós estamos demonstrando as vontades desse mundo. Então eles não têm como ver a Deus através dos nossos atos, através das nossas obras. E aí Paulo encerra aquele versículo dizendo: e isso para vergonha vossa. Se você se encontrar entre o versículo 14, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Versículo 15, esse é forte. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, e nós estamos tratando aqui sobre a sabedoria que vem lá do alto, porque a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é daqui mesmo, porque é terrena, e antes ela não é inteligente, porque ela é animal, e pertence ao príncipe das trevas, porque nós fomos chamados das trevas para a luz, acabamos de ler. Então ela é demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso é divisão, facção, divisão, onde há sentimento de divisão, portanto ele não é imparcial, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Uma vez eu vi uma frase, para encerrar, que ela dizia assim, diz assim, e eu tenho isso guardado comigo nos meus guardados digitais: a vida é um eco. Se você não gosta do que está vindo até você, observe bem o que você está emitindo, porque eco é aquilo que bate lá, sai de nós, vai lá e volta até nós, e a vida é um eco, e eu tenho certeza que se você praticar, viver, mostrar ao mundo as obras que Deus tem feito na sua vida, através da sabedoria que dele, peça a ele que deliberadamente ele dará a todos sem causar nenhum mal, e ele vai dar para você, e você precisa colocar em prática, e então o eco, aquilo que vai voltar até você, vai ser algo maravilhoso. Amém, igreja? A Bíblia é muito mais do que isso. Pensar sobre um único versículo em todo esse contexto é algo maravilhoso. Hoje nosso querido irmão Marcos Nath falou da importância, e ele fez um desenho sobre isso, sobre o culto no lar. E é em casa que a gente estuda isso aqui. Até pode ser no dia em que alguém vai vir aqui fazer um estudo, presbítero Odaí, pastor Everson, nossa irmã Marília, nosso irmão Fagner, Camila, Natan, todo mundo pode vir aqui fazer algum estudo, e nós preguiçosamente só nos alimentarmos disso. Digo preguiçosamente porque muito provavelmente você deva ter algumas Bíblias à sua disposição, desde o celular, há 1, 2 ou 3 versões em casa. Se não tem,
No Shopping Boulevard tem uma vitrine que um dia eu contei 48 Bíblias diferentes, uma para cada tipo de temática, para que você possa, ao seu tipo, estudar a palavra de Deus. Buscar alguma coisa é sair de onde se está, para ir pegar, longe do lugar onde você está. Queridos irmãos, a sabedoria lá do alto transforma a vida do crente, ao ponto de que quando você vivê-la, nisto serás conhecido. Quando você colocá-la em prática, as pessoas vão olhar para você e dizer: eu quero ser como tu, ter essa paz, essa mansidão, esse jeito bom de tratar as pessoas, porque tudo isso é a face do nosso próprio Deus. Vamos orar? Tu, de onde estás, mesmo assentados, juntamente com Deus, e aí eu não quero interferir na sua oração, mas apenas lhe pedir, me permita isso, para que quer seja você em casa, para o que você está fazendo, quem sabe jantando, conversando, até a televisão ligada ao lado, às vezes cometemos esses pequenos deslizes, ou que esteja aqui, apenas me permita falar isso. Converse com Deus e pergunte a Ele se as pessoas veem as obras da sabedoria dEle na sua vida. O dia que você se perceber, irmão, vivendo a sabedoria lá do alto, você vai até mesmo se sentir perto de Deus. De tão próximo daquilo que o Evangelho pede para que você possa viver, quando você vivendo a sabedoria lá do alto, parece que o céu é mais perto, é logo ali. É como se você pudesse ver com os olhos da fé a mão de Deus estendida para você, não ainda para te levar até Ele, porque o plano dele precisa se cumprir na sua vida, e está se cumprindo porque você está colocando em prática, mostrando as suas obras. Ah, Pai, nós queremos te pedir perdão, Deus, quando fomos arrogantes e não representamos o teu reino, como agimos com desatenção a alguém que talvez querendo falar daquilo que lhe afligia por meio de um telefonema, e nós então com pressa não ouvimos tudo. Quando não fomos visitar alguém que nitidamente precisava conversar, porque nos furtamos a fazer aquilo que queríamos e não que era preciso da parte de Deus, e então deixamos de levar conselhos sábios vindo do alto céus. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe, Pai. E faça com que a sabedoria seja do tamanho da nossa aprovação, para que possamos perseverar, porque uma vez aprovada,
A nossa perseverança gera bons frutos, gera vitória diante de Deus. Então, quando posto as provas, diante das provas, passando pelas provas, Deus, dá-nos a tua paz, para que em paz, a paz que vem do Senhor, não a que o mundo nos dá, possamos sair do outro lado desse mar revolto chamado provação familiar, provação de trabalho, provação de estudo, provação de saúde. O que te pedimos, Deus, nessa noite? Entendendo que teu servo Tiago, quando escreveu às tribos da dispersação e também a nós, nos disse de forma clara, e nós cremos: dá-nos a tua sabedoria, Deus, e nos dê a força, a virtude, para que possamos vivê-la de maneira íntegra, plena, com teu Filho Jesus, e em nome e por meio de teu Filho Jesus,